Olá, boa noite. Vamos iniciando uma série que eu vou fazer sobre passos para meditação. Como é que a gente vai chegando? E eu vou falar um pouco de teoria e um pouco e fazendo uma prática. No final a gente faz uma prática utilizando as técnicas que são citadas durante a conversa. Então, hoje, o primeiro assunto relacionado à meditação, vamos falar da concentração. E vamos entender a importância e a função da concentração. Então, a definição de concentração, segundo alguns autores, é de ponto comum, ou caminhos que são deslocados para esse ponto comum, né? Uma convergência. Tudo que leva a um ponto, um foco. De acordo com a lei da física, quando uma força ela está dissipada, ela está espalhada, ela perde a sua função, ela vai diluindo a sua função, né? E o mesmo acontece para a concentração. Se a concentração ela está diluída, se ela está colocada em várias coisas ao mesmo tempo, a função da concentração ali, ela acaba se diluindo também, né? Na nossa sociedade ocidental, né, que é bem... tem algumas ideias como a superprodutividade, né? Muito barulho o tempo todo, muitos estímulos o tempo todo. A gente acaba perdendo a concentração. A gente acaba tendo facilidade em deslocar para várias áreas o nosso foco e acaba não tendo foco para muita coisa. Porque quando se dissipa, perde a função. E então a concentração ela é muito subutilizada na nossa sociedade. E por que eu falo na nossa? Porque nas sociedades orientais, como no Tibete, na Índia, na Indonésia, esses países que têm umas culturas mais antigas, eles têm essa relação com a concentração muito diferente da nossa. Tanto que eles utilizam as técnicas meditativas há muito tempo já, ou as técnicas de oração há muito tempo. A oração nada mais é do que um tipo de meditação, não é que você utiliza aquele momento para focar naquele objetivo, que seja de forma repetida, né, como as orações já pré-prontas, ou seja, a sua ligação com o seu divino, que aí você faz a oração, a prece, como você gostaria de dizer naquele momento para o seu objeto sagrado. Então, a nossa sociedade, ela subutiliza a concentração nos estudos. Então, a gente entende que a gente precisa se concentrar apenas para o momento de estudo, apenas na hora de fazer aquele relatório, apenas na hora de escrever aquele projeto. Então, ela fica muito focada nisso, no trabalho. A concentração ela é utilizada para o trabalho. E existe uma outra parte que a gente perde, quando a gente não entende que a concentração ela pode e deve ser utilizada para o bem-estar, e inclusive para o descanso. Como assim? Bom, utilizar a concentração não é apontar para um foco, não é colocar num ponto central. Então, o que traz a maior eficácia, né? Quando a gente se foca em alguma coisa, a gente consegue se concentrar naquilo, existe uma maior eficácia. E por consequência, a gente gasta menos energia. Porque se a gente tá, e aí vocês nos dias corridos que a gente vive, vocês já devem ter percebido isso. Quando a gente espalha o foco, espalha a concentração, espalha a atenção, a sensação que a gente tem no final do dia é que a gente não fez nada, que a gente está muito cansado, que a gente não cumpriu o que deveria cumprir, mesmo tendo feito muitas coisas, né? Mesmo tendo colocado a nossa atenção em várias coisas, a gente não se fixou em nenhuma. Então a gente fez, gastou energia,
mas a gente tem a sensação de que não fez nada e a gente se sente extremamente cansado no fim do dia. Então, quando você consegue colocar esse foco em alguma coisa, a sensação de estresse, a sensação de ansiedade, ela diminui. Então, vou citar um exemplo. Se eu tenho 10 atividades para fazer durante o dia, 10 atividades, mas eu penso, o importante hoje são essas 3. Essas 3 eu vou fazer hoje. Se o restante der para fazer, ótimo. Se o restante não der para fazer, tudo bem. Você vai diminuir a sua carga de estresse. Você vai diminuir a carga de ansiedade de eu já fiz 3 e tenho que fazer a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, até chegar na 10ª. E aí, a gente vai conseguir acalmar a mente, né? Então, a gente vai entender que, a gente vai relembrar, na verdade, que eu já falei isso em algumas reflexões passadas, que a natureza da mente humana é de pensar. O ser humano desenvolveu a parte frontal do cérebro, o córtex pré-frontal, para pensar. Mas a gente pode direcionar esse pensamento. A gente pode gerenciar o que a gente pensa. E, no entanto, a gente pode desacelerar esse trabalho da mente. E aí a gente pensa no seguinte, quando a gente desacelera, e aí a gente fala de novo do gasto energético, quando a gente tem esses vários momentos, como eu acabei de citar, de a gente tem que fazer 1 milhão de coisas, aí a gente faz metade, e a gente se cobra que a gente não conseguiu fazer o resto, mas tem a sensação de que não fez nada, e a gente chega cansado no fim do dia. Quando isso se mantém, existe um esgotamento além do físico, porque quando o cansaço é apenas físico, a gente deita, a gente descansa e a gente acorda bem, porque a gente descansou. Quando a gente tem o esgotamento mental, nem dormindo a gente descansa. Nem dormindo a gente está resolvendo, a gente está recarregando a nossa energia. Porque mesmo dormindo, e aí vocês já devem ter passado por isso, porque eu já passei algumas vezes, a gente está dormindo, mas a gente está, o cérebro está 1 milhão pensando, tem alguma coisa que eu não fiz que eu deveria ter feito, alguma coisa que eu fiz de errado, não era para ter feito daquele jeito, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer semana que vem, a conta que tem que pagar, a faxina que tem que fazer e todas essas coisas. E não existe descanso nem para o corpo físico, óbvio, e muito menos para o campo mental, né? E então silenciar a mente, e silenciar, quando eu digo silenciar, eu não digo parar de pensar, porque a gente não para de pensar, mas a gente gerencia. Silenciar a mente é deixar os pensamentos virem e não se prender a ele, não discutir com ele. Tem uma técnica que a gente vai trabalhar no final dessa reflexão, de a gente observar o pensamento e não discutir com ele, não entrar na onda dele, simplesmente ele vem. Então, o sistema imunológico melhora quando a gente faz isso, porque a gente desacelera, a gente lança menos hormônio no corpo, a gente lança menos cortisol no nosso organismo e a gente produz aqueles hormônios que são necessários, serotonina, dopamina, todos aqueles que inclusive com o passar do tempo, com a constância disso, a gente traz prazer. Então, a gente acalma a mente e a gente acalma o nosso estado emocional. E isso é o que eu chamo não de controle das emoções, porque do mesmo jeito que a gente não controla o pensamento, a gente não segura o pensamento e fala, não, você não vai vir, a gente também não controla a emoção. Muitas pessoas dizem controle emocional. Eu, Glauciene, não concordo, porque a gente não controla o que a gente sente. A emoção, ela vem, o sentimento, ele vem. A gente gerencia. A gente não entra na onda, a gente não entra na vibração. A gente deixa ele vir, respira, deixa ele passar, porque vai passar. Então, finalmente, um dos princípios da meditação
é a concentração. Por isso a gente está falando tanto da concentração hoje. Mas como a gente sabe, né, como eu acabei de falar da nossa sociedade, como é muito ainda difícil pra gente, porque a gente ainda está muito cercado de sons, a gente ainda está muito cercado de contatos externos, né, e às vezes a gente não pode, quem tem filho, quem tem marido, mora com outras pessoas, não consegue simplesmente se desligar de tudo aquilo. A gente utiliza alguns recursos. E a gente pode utilizar um recurso de uma música, a gente pode utilizar o recurso de um mantra, tanto mantras, né, que a gente conhece indianos, como mantras tibetanos, como mantras budistas, como orações, que são mantras. Mantra é tudo aquilo que a gente fala repetidamente, e seja qualquer coisa, né? Existe o mantra, por exemplo, do eu sou, que liga a gente ao nosso eu superior. Eu sou, eu sou, eu sou. E repetidamente isso é um mantra. Ou o mantra Om, dos princípios da yoga, que é o som universal, para quem faz yoga, né? E fala Om, Om, né? Repetidas vezes. E várias outras. E existe lá as nossas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. E a gente repete essas palavras várias vezes, todos os dias, e isso se torna um mantra, não é? Existe também a respiração, a gente se centrar, a gente se concentrar na respiração. E aí na hora que o nosso cérebro resolve voar, a gente volta de novo para a respiração. A gente não briga com o pensamento. A gente traz ele de volta para o centro da respiração. Como existe a chama de uma vela, a gente pode colocar a chama de uma vela para queimar e ficar olhando para a chama daquela vela e se concentrando nela. E usando a mesma técnica, se o pensamento voa, a gente traz de novo o nosso pensamento para a chama da vela, nosso foco para a chama da vela. As contas de um japamala, né, que são feitas de contas, e a gente vai virando aquelas contas ali até utilizar todas as 108 contas do japamala, quando é de 108. Então, na filosofia dos yogis, para chegar, existe 8 passos, né? A gente chama de Ashtanga. São 8 passos. E um dos passos é a concentração. Mas a gente aqui não está começando da primeira etapa para a segunda etapa, para a terceira etapa, porque todas essas 8 etapas acontecem juntas. Na verdade, as 7 etapas anteriores acontecem juntas para a gente chegar à meditação, aquela meditação ideal, aquela meditação dos yogis, dos antigos yogis, aquela meditação em que hoje nós não vamos chegar ainda. Mas todos esses outros passos são feitos ao mesmo tempo, concomitantemente, para poder chegar lá. Como, por exemplo, a respiração, né, que a gente chama de pranayama, os asanas, que é para fortalecer o corpo, flexibilizar o corpo, para a gente poder fortalecer, para a gente poder se sentar numa forma de Padmasana, né, na postura da flor de lótus e ficar durante muito tempo sem aquele corpo incomodar, sem aquele corpo doer. Então, mas é isso, a gente vai fazendo todos esses passos ao mesmo tempo, tá? Então, a concentração hoje é o passo escolhido para que a gente fale. E aí existem diversas técnicas de concentração, né? Como eu acabei de falar. E qual o ideal? A gente não é, por exemplo, vamos treinar durante uma semana. Não é utilizar cada dia uma técnica. Não, a gente escolhe uma técnica e durante, sei lá, uma semana, 15 dias, a gente vai ficando naquela técnica para quê? Para além da gente se aprimorando, a gente vai se adaptando. E aí, quando a gente estiver adaptado, a gente muda e a gente vê como fica a outra. Até que no final a gente sempre escolhe uma técnica de preferência para poder falar, certo? Então vamos agora sentar, pode colocar os pés no chão, joelhos a 90 graus ou cruzar as pernas numa poltrona, no chão, no sofá, na cama, para a gente poder interiorizar a coluna ereta, a cabeça
rosto virado para frente, cabeça no prolongamento da coluna, fechar os olhos, pode colocar as mãos nos joelhos ou colocar as mãos em forma de concha, uma em cima da outra. Puxa o ar, solta, puxa o ar, solta, puxa o ar profundo, lentamente solta. Mais uma vez, puxa o ar, solta. Vai normalizando a respiração, vai deixando a respiração fluir. Sente o ar entrar pelas narinas. Ele entra frio, solta o ar e sente ele sair aquecido. Então nós vamos respirando, usando a nossa respiração como base. Mas quando vier um pensamento, a gente vai deixar ele passar, enxergar ele numa nuvem, no céu, num dia de brisa. E vai deixando aquele pensamento ir dentro dessa nuvem. Lembrando, não discuta, não analise, só observe. Não se julgue. Volta a respirar. Sente o ar entrar pela narina. Sente sair. Se vier outro pensamento, coloque em outra nuvem. E deixe-o ir, deixe ele passar. Puxa o ar, solta o ar, sem forçar, de forma natural. Se lembrando de colocar cada pensamento que vem na nuvem. E a brisa empurra essa nuvem para longe. Respirando. 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 Puxa o ar mais profundamente agora. Solta lentamente. Puxa mais uma vez o ar. Solta. Mais uma vez puxa. Solta. Vai devagar mexendo os dedos dos pés, das mãos. Mexe.
as palmas unidas na frente do peito e lentamente abra os olhos. E assim termina a nossa quinta meditativa com o tema concentração. E uma das técnicas para utilizar essa concentração no momento. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, aperta o sininho para saber sempre que chega um vídeo novo. Espero que tenha feito sentido e espero vocês na próxima vez.